Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, essa aqui, ó, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós começamos no episódio passado a falar das predições, ou seja, a terceira parte deste livro, e falamos sobre a presciência, né? Que esse negócio de prever as coisas com datas, com acontecimentos tenebrosos, é tudo conversa fiada, especialmente as baboseiras que andam rolando no movimento espírita, e que, na verdade, existe sim uma predição de um futuro possível, desde que feita espontaneamente por espíritos mais esclarecidos, mais iluminados. Não é você pagando para alguém dizer como vai ser o seu futuro. Hoje nós vamos começar o capítulo Predições do Evangelho, 17º, que tem, dentre outros assuntos, olha só, hoje nós vamos ver, ninguém é profeta em sua terra, mas diz também das predições da morte e paixão de Jesus, perseguição aos apóstolos, cidades impenitentes, ruína do templo de Jerusalém, maldição contra os fariseus, minhas palavras não passarão, a pedra angular, parábola dos vinhateiros homicidas, um só rebanho, só pastor, advento de Elias, anunciação do Consolador, segundo advento do Cristo, sinais precursores, vossos filhos e vossas filhas profetizarão e juízo final. Então, sem demora, vamos ver hoje, ninguém é profeta em sua terra. Vamos para o texto. Tendo vindo à sua terra natal, instruía-os nas sinagogas, de sorte que, tomados de espanto, diziam: donde lhe vieram essa sabedoria e esses milagres? Não é o filho daquele carpinteiro? Não se chama Maria, sua mãe, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não se acham todas entre nós? Donde então lhe vêm todas essas coisas? E assim faziam dele objeto de escândalo. Mas Jesus lhes disse: um profeta só não é honrado em sua terra e na sua casa. Não fez lá muitos milagres, devido à incredulidade deles. Então esse primeiro trecho aqui de Mateus vem dizer que ninguém é profeta em sua terra, e a gente vê em todas as áreas possíveis, é mais ou menos assim, né? Ninguém faz muito sucesso na sua própria terra, às vezes tem que sair da cidade para fazer alguma coisa, ser reconhecido e voltar, aí as pessoas da sua terra, né, da sua cidade, da sua comunidade, vão te dar algum valor. Com Jesus não era diferente disso. E aí eles perguntavam, e eu faço uma observação aqui que não tem muito a ver com o tema, mas assim, não é filho do carpinteiro, não se chama Maria, sua mãe, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, suas irmãs não se acham todas entre nós? Ou seja, Jesus tinha irmãos? Sim, não é figura de linguagem, né? É porque quando vieram com esse dogma de Maria ser virgem, tiveram que desaparecer os irmãos de Jesus, porque como é que Maria seria virgem se teve também outros irmãos, né? Mas, obviamente, Jesus tinha muitos irmãos. Praticamente não existia filho único naquela época, né? Então, fica muito claro. Mas, e ele disse assim que um profeta só não é honrado em sua terra e na sua casa, por isso não fez muitos milagres, ou seja, não teve muitas manifestações mediúnicas na própria família. Enunciou Jesus, dessa forma, uma verdade que se tornou provérbio, que é de todos os tempos, e a qual se poderia dar maior amplitude, dizendo que ninguém é profeta em vida. Na linguagem usual, essa máxima se aplica ao crédito de que alguém goza entre os seus e entre aqueles em cujo seio vive a confiança que lhes inspira pela sua superioridade do saber e da inteligência. Se ela sofre exceções, são raras, e estas, em nenhum caso, absolutas. O princípio de tal verdade reside numa consequência natural da fraqueza humana, e pode-se explicar deste modo. Então, vem dizer por que as pessoas não são profetas na sua própria terra, né? Vamos ver a explicação aqui que os espíritos nos dão desta máxima que a gente conhece. Vamos lá. O hábito de se verem desde a infância, em todas as circunstâncias ordinárias da vida, estabelece entre os homens uma espécie de igualdade material que, muitas vezes, faz que a maioria deles se negue a reconhecer superioridade moral num de quem foram companheiros ou comensais, que saiu do mesmo meio que eles e cujas primeiras fraquezas todos testemunharam. Sofre-lhes o orgulho com o terem de reconhecer o ascendente do outro. Quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre em luta com o ciúme e a inveja.
Os que se sentem incapazes de chegar à altura em que aquele se encontra esforçam-se para rebaixá-lo, por meio da difamação, da maledicência e da calúnia, tanto mais forte gritam, quanto menores se acham, crendo que se engrandecem e o eclipsam pelo arruído que promovem. Tal foi e será a história da humanidade, enquanto os homens não houverem compreendido a sua natureza espiritual e alargado seu horizonte moral. Por aí se vê que semelhante preconceito é próprio dos espíritos acanhados e vulgares, que tomam suas personalidades por ponto de aferição de tudo. Do outro lado, toda a gente, em geral, faz dos homens apenas conhecidos pelo espírito um ideal que cresce à medida que os tempos e os lugares se vão distanciando. Eles são como que despojados de todo o cunho de humanidade, parece que não devem ter falado, nem sentido como os demais, que a linguagem de que usaram em seus pensamentos hão de ter ressoado constantemente no diapasão da sublimidade, sem se lembrarem, os que tal imaginam, que o espírito não poderia permanecer constantemente em estado de tensão e de perpétua superexcitação. No contato da vida privada, vê-se por demais que o homem material em nada se distingue do vulgo. O homem corpóreo, que os sentidos humanos percebem, quase que apaga o homem espiritual, do qual somente o espírito se percebe. De longe, apenas se veem os relâmpagos do gênio, de perto, vêem-se as paradas do espírito. Depois da morte, nenhuma comparação mais sendo possível, unicamente o homem espiritual subsiste, tanto maior parece, quanto mais longínqua se torna a lembrança do homem corporal. É por isso que aqueles cuja passagem pela terra se assinalou por obras de real valor, são mais apreciados depois de mortos do que quando vivos. São julgados com mais imparcialidade porque, já tendo desaparecido os invejosos e os ciosos, cessaram os antagonismos pessoais. A posteridade é juiz desinteressado no apreciar a obra do espírito, aceita-a sem entusiasmo cego, se é boa, e a rejeita sem rancor, se é má, abstraindo da individualidade que a produziu. Então a gente começa a entender por que acontece tudo isso. Né? É difícil e por paixões humanas, né, a gente acaba não reconhecendo o profeta, né, aquele que diz alguma coisa realmente relevante, porque como é que pode falar isso? Eu vi ele nascendo, eu vi ele gaguejando, ele fazia xixi nas calças, ele era um mau aluno na escola, e aí tem todo o negócio de que quanto mais distante fica, né, essa pessoa, depois que morre, começa a ser mais reconhecida, como muitos talentos, inclusive da música. Não sei se você sabe, mas Johann Sebastian Bach foi descoberto 200, 300 anos depois da sua morte. Até então, ninguém dava bola para ele, especialmente no tempo dele, apesar de ter sido músico do rei da Inglaterra. Mas se dá do mesmo jeito com pessoas que, por exemplo, a gente vê hoje. Anotem o que eu estou falando. Por exemplo, Padre Júlio Lancelotti, para mim, é a pessoa que mais segue Jesus, que mais segue os ensinamentos cristãos que eu conheço. De todos. De todos. Porque o homem é dedicação plena. Mas hoje, o que fazem com ele? Atacam. Especialmente uns políticos sem vergonha, sem vergonha mesmo. Fica atacando para ter o quê? Holofotes, para aparecer na mídia, já que eles mediocramente, isso existe, deve existir, não conseguem realizar absolutamente nada, então eles tacam pedra para eles terem um pouquinho de holofote e daqui a pouco eles desaparecem. Mas o cara é sensacional e eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Escuta o que eu estou falando, depois dele desencarnar, depois dele morrer, a igreja vai canonizá-lo como um santo, aí todo mundo vai achar ele maravilhoso. Mas hoje muita gente não acha. Por quê? Porque é contemporâneo, que tem muita paixão, muita inveja, muita coisa. Do mesmo jeito se dava com os profetas, né? Aqueles que tinham este dom, muito entre aspas, de profetizar o futuro. Jesus era um deles, né? Um espírito muito evoluído, conseguia enxergar onde é que ia dar todas aquelas atitudes de todas as pessoas que eram seus contemporâneos. E não era valorizado nem pela sua família. Aliás, tem muitos trechos no Evangelho que a família tinha um pouco de rixa, não gostava, tinha um pouco de inveja, não aparecia, né? E falava mal quando podia. Então, o que há de se falar disso? A gente está entendendo o porquê, mas vamos concluir o texto de hoje. Tanto menos podia Jesus escapar às consequências deste princípio, inerente à natureza humana, quanto pouco esclarecida era o meio em que ele vivia, meio esse constituído de criaturas votadas inteiramente à vida material.
Nele, seus compatriotas apenas viam o filho do carpinteiro, o irmão de homens tão ignorantes quanto ele. Assim sendo, não percebiam o que lhe dava superioridade e o investia do direito de os censurar. Verificando então que a sua palavra tinha menos autoridade sobre os seus, que o desprezavam, do que sobre os estranhos, preferiu ir pregar para os que o escutavam e aos quais inspirava simpatia. Pode-se fazer ideia dos sentimentos que para com ele nutriam os que lhe eram aparentados, pelo fato de que seus próprios irmãos, acompanhados de sua mãe, foram a uma reunião onde ele se encontrava, para dele se apoderarem, dizendo que perdera o juízo. Marcos 13, 20 e 21, 31 a 35, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo X e V. Assim, de um lado, os sacerdotes e os fariseus o acusavam de trabalhar pelo demônio, de outro, era taxado de louco pelos seus parentes mais próximos. Não é o que se dá em nossos dias com relação aos espíritas. E deverão estes queixar-se de que os seus concidadãos não os tratem melhor do que os de Jesus o tratavam. O que há de estranhável é que, no século XIX e no seio de nações civilizadas, se deu que, há 2000 anos, nada tinha de espantoso, por parte de um povo ignorante. Muito interessante, né? E tá aí o que corrobora, né? Você pode pegar lá Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21 e de 31 a 35, que você vai ver que os irmãos que eram invejosos, sim, Jesus tinha irmãos e tinha irmãos invejosos, por isso que eles foram banidos do evangelho, falavam que ele era doido, né? Olha que interessante. Então, obviamente que a gente compreende o porquê e por que isso está bem no comecinho, porque a gente vai ver um monte de coisas aí do evangelho para poder compreender melhor estas passagens. Legal? Eu só fico lembrando das grandes personalidades, como por exemplo, grandes cientistas, grandes pessoas que fizeram a diferença e que hoje são estudados, admirados, venerados, né? E que nas suas épocas foram até humilhados, discutiram com eles e tudo mais, e coisas que disseram há muitos e muitos anos se provam realidade nos dias atuais. Queria ver a cara dos invejosos da época, beijinho no ombro para todos eles, azar de quem duvidou, como por exemplo Einstein, que levou muita porrada, né? Muita pancada, e hoje a ciência, com toda essa sua tecnologia, vem provar muita coisa que ele falava e que os cientistas da época escarneciam, riam da cara dele, né? Que interessante, espírito tão evoluído que previa. Essa é uma espécie de prever o futuro, já que suas teorias são comprovadas hoje, depois de tanto tempo depois de sua morte. Beleza? Bom, nós vamos no próximo episódio falar sobre morte e paixão de Jesus. Obrigado por ter chegado até aqui e eu te espero para o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau!